Olá, amigos do canal Minutos do Rodeio. Estou aqui em Campos Novos Paulista, na Fazenda Bela Vista. Lúcio Borges, vamos conhecer um pouco a história dele, a Companhia Bela Vista. Daqui a pouco eu vou falar com os filhos dele também, que eram um trio. Mas o Lúcio Borges, antes de ser tropeiro, eu fiquei sabendo hoje aí, passarinho me contou, que era laçador do Team Hope. Pois é, Eugênio. Era um hobby que a gente tinha e eu gostava muito, né? A gente tem lá já uma tradição de pecuária, né? Apesar de a gente mexer com agricultura também, né? E isso está no sangue e nós participamos bastante tempo de laço em dupla aí. E eu tenho boas histórias e é um esporte saudável, né? Como que era mesmo o rapaz que você corria junto? Eu esqueci o nome. Era eu e o Silvio, Silvio. O Lúcio Silvio. Ele era meu sobrinho, né? Uhum. E nós laçamos bastante tempo junto. Hoje o laço profissionalizou muito, né? As provas são 2 dias, 3 dias, mas a gente andava bastante também, viu? Que a sede do quarto de milha era o Prudente, né? Uhum. Então, o Rancho dos Campeões, a gente sempre estava por lá e graças a Deus tivemos bastante histórias boas, bastante lembranças boas dessa época e isso que é gostoso, né? As lembranças de tudo isso, né? As amizades construídas dentro do cavalo, que é tudo, né? Pecuária, cavalo, rodeio, tudo meio ligado. Você não chegou a montar, não? Não, Eugênio, eu até tive vontade, mas aí, como acho que Deus foi bom, né? Você experimenta, já toma uns pisão, já abandona, né? Porque, chegou a experimentar? Mas não valia nada para montar em boi, já abandonei a carreira logo, né? Então acho que foi a melhor coisa, né? Porque muitos aí às vezes acaba fazendo umas montadas mais ou menos, ninguém empolga, né? E é onde acaba tomando uns ralos, né? É onde dá a impressão errada, né? E como que é como que surgiu a ideia de fazer a boiada? Como é que surgiu? Como é que surgiu isso? Foi de você? Foi de seus filhos? Como é que foi? Então, Eugênio, a gente sempre gostou de assistir aí, participar e ver rodeio, né? Eu toda a vida fiz parte, né? Fui presidente do Gigante Vermelho, né? Quando começou o Gigante Vermelho lá, eu era presidente do rodeio e tal. Toda a vida gostei, em Cândido Mota, E aí, daí pra frente, a gente, né, começou a se inteirar com o rodeio e tal. E aí eu tinha propriedade, começamos lá, sempre tem uns boi no coxo, boi no pasto, uns boi bonitos. Não, vamos experimentar tal. E aí foi pegando gosto, e aí você sabe que só fazer o boi você não consegue boiada, né? E aí acabei comprando alguma coisa e os moleques tomou gosto para aquilo também, né? Então, você sabe que a vida da gente, a gente hoje, acho que a maioria dos pais, né, trabalham e faz de tudo para os filhos, né? Uhum. E aí meus filhos começaram a vir e pegar gosto por isso, e aí acabei tocando isso para frente e graças a Deus tivemos não uma história muito longa no rodeio, mas o pouco que a gente viveu no rodeio foi uma história bonita, foi uma trajetória, podemos dizer, vitoriosa, né? Porque não deixamos nada a desejar e nada só criamos amigos e fizemos novas amizades nesse meio aí, né? E eu agradeço por ter passado por esse meio aí nessa época, né? Você lembra qual foi o grande primeiro nome da boiada, o grande primeiro touro da boiada? Eugênio, rapaz, os meninos meus que são os mais... Eu vou ter que perguntar pro Caio. Vai ter que perguntar pro Caio lá e pro Juninho, viu? Porque foram passando bastante touros aí, né? Começou mais ou menos quando? Né? Em 2006, começamos em 2006 e foi até 2015, né? Então, você vê, foi aí uns 9 anos aí que foi muito bom, serviu de muita experiência. Os meninos meus tocaram isso com muita competência, com muito carinho, com muita dedicação, sabe? Porque eu acho que todo hobby ele é gostoso, mas quando você executa ele, né? Uhum. Você executa o hobby, né? Não adianta eu ter uma caminhonete para fazer trilha e mandar um cara correr a trilha para mim, né? O gostoso é você tá nela, né? Uhum. E foi isso que aconteceu com a gente, sabe? Os meninos meus nunca teve nenhum para cuidar de touro, para tratar de touro, para ir lá dar sedem, né? Era eles que vestiam a camisa e tal, e foi isso até nós terminar, sabe? Até o Caio, quando nós terminamos, o Caio falou, hoje eu tô querendo tocar umas coisas minhas, né? E começou com gado, tinha uns negócios de gado, né?
Então foi aonde até nós paramos no rodeio por causa disso, porque é duro de tocar as duas coisas junto, né? Você conciliar, né? Você acha que o fato dos seus meninos já meio adolescentes, por exemplo, o Juninho muito novinho, mexendo, jovens ali, manusear boi, boiada, manejo, rodeio, mexer com gente, isso ajudou eles a prosseguir no negócio da família, que é a agricultura e a pecuária? Eugênio, eu acho que isso foi um ponto positivo na minha vida e que eu tenho que agradecer essa parte que eu vivi o rodeio, né? Eu e meus filhos, porque isso ajudou eles ficaram na fazenda, né? A ficar na fazenda e se inteirar com o dia a dia dos touros, e ir para o rodeio e estar cuidando disso, né? Então, é uma fase que todo adolescente, né, ele tem que pegar um rumo para ele seguir e pegar gosto para a coisa, né? Tem uns que vai para a cidade e pega outros vai jogar futebol, outro vai seguir em outro hobby, estudar fora, né? E eles não, os meus filhos, o Caio estudava em Pompeia, né, no técnico agrícola em Pompeia, terminando ele veio para cuidar dos touros e tocar isso daí. O Juninho bem mais novo, né, se dão bem demais e os dois não se largavam. O Juninho continuou com ele, aprendendo com o Caio e andando, né, com o Caio. E esse mundo ensina, né? Ensina muita coisa boa, né? A vivência, o dia a dia. E eu tenho que agradecer isso, né? As dificuldades, que nem eles, né? Passavam dificuldades, né? Porque você ir num rodeio hoje, deixar os boi no pasto e posar no hotel 5 estrelas, né? Seria fácil, né? Eu tinha um caminhão, comprei um caminhão, eles dormiam dentro do caminhão lá junto com os bois, no outro dia cedo ia tratar dos bois. Então isso acho que impôs um pouco de valorizar as coisas, né? A vida foi pesando um pouco e ensinando isso, né? Então eu tenho que agradecer muito a isso, né? Hoje eu acho que todo pai, a passagem, a sucessão dele, né? Que é complicada. E eu acho que esse tempo que o rodeio deixou eles junto comigo, eu acho que ajudou a fazer uma parte da sucessão e fazer eles pegar gosto pela coisa, né? Qual que era o touro preferido seu? De todos os tempos aí? O Big Brother, né? Eu tinha o Big Brother, e o Big Brother era um touro que nunca deixou a desejar, né? Ele é um touro que toda vez você colocava ele era firme demais, ele era bom de nota, né? Um touro bom de mexer. Aí depois, mais para frente, ele continuou, né? Até inclusive morreu esse ano agora que passou no pasto aqui. Aí depois entrou o executivo, né? Também que era um touro que era fiel, honesto, né? Demais, né? Um touro honesto, fiel, né? Que você colocava e não deixava ele, nunca deixou na mão, né? Porque a pior coisa para um tropeiro é você colocar um boi e ele deixar você na mão numa final, né, rapaz? Numa final, você está esperando aquilo, o povo, todo mundo, e um boi dá uma brecha. Eu acho que é a pior coisa que existe para um tropeiro, né? E nós não tivemos esse dissabor lá com o Big Brother, com o executivo, nunca deixou na mão, né? Vocês fizeram acho que como tropeiro também vocês se realizaram bem, porque pulou em Barretos, Colorado, pulou em grandes festas também, né? O Circuito Rancho Primavera, foram grandes eventos que vocês fizeram também. Faltou algum lugar para ir ou não? Eugênio, nós não fomos... tem muita festa hoje no Brasil, né? Uhum. Uma festa que eu tinha muita vontade de ir, que nós nunca conseguimos ir, foi em Rio Verde. Mas fomos em Colorado, fomos em Americana, em Jaguariúna, Barretos, né? Então, muitas cidades, né? Com boi na final em Barretos, né? Com boi na final em Barretos, né? Isso aí acho que é uma das grandes conquistas da companhia, né? Participamos daquela Copa do Mundo de Barretos, né? Levamos uns touros lá na Copa do Mundo e teve um touro nosso que foi... Nossa, rapaz, é uma coisa que parece que é por Deus, né? Um negócio quando tem que acontecer... A gente tinha colocado um touro lá e, na verdade, como sempre, às vezes acontece, um locutor dá uma distraída e está fazendo um comentário lá e saiu o touro, e o touro nosso era muito bom, ele pulava bonito, não era o Big Brother na época, era um outro touro lá,
e montou um menino lá na Copa do Mundo, e na verdade o touro saiu até sem falar o nome de quem que era e o nome do peão. E aí, por coincidência, o menino deu um apelo lá, precisou voltar umas 10 vezes no telão e fazer o comentário e falar do touro, porque aquela nota lá do americano ia causar os Estados Unidos, a Copa do Mundo, os Estados Unidos podia ter chance de ganhar do Brasil e tal. Então aquilo divulgou demais, né? Nós ficamos lá assim, então você vê o que é a coisa. É gostoso quando você participa e você consegue o êxito, né? Você tem um boi pular na final, um boi pular bem na final, né? Nós tivemos vários anos aí, pulou Fenômeno, pulou Executivo, né? Pulou o Big Brother. Então isso é gratificante, é isso que motiva ainda mais você a ir melhorando e voltando as atenções para aquilo, né? É gostoso quando você tem sucesso no que você está fazendo, né? Entendi. Teve algum touro que você perdeu, assim, que doeu muito? Perdeu, assim, de morrer, de alguma coisa assim, ou não? Ah, teve, sabe? Tem vários touros, né? Que acontece isso, né? Como você vê todo dia aí, que acontece, cobra, isso e aquilo, né? Eu tinha um boi, rapaz, ele era muito bom, chamava Retrato. Ele era bom demais. E eu fui fazer uma festa no Paraná, ali em Ribeirão Claro. Era uma festa numa comunidadezinha lá, que era só para levar uns boi mais caseiros, sabe? Para poder fazer, era uma festa como é que fala quando é beneficente, né? Eu não tinha cobrado nada, mandei os boi para lá. Aí o menino pediu para mim, falou, viu, manda um boi pelo menos para pular na final para mim, sabe? Os boi pode ser uns boizinhos caseiros, porque é uma festinha pequena aqui. Você manda um boi para pular na final para mim só, um boi melhor aí e tal. Eu falei, não, tá bom. Mandei esse boi, ele era muito bom de mexer, um boizinho bom, chamava Retrato. Então, esse dia que nós fomos lá, esse boi era um boi diferente, sabe? Ele era um boi muito bom de mexer. E aí ele acabou sofrendo uma lesão lá no pasto, e aí eu não tive mais como aproveitar ele no rodeio. Mas é isso aí, acidente acontece e isso não tem como você voltar, né? Qual foi a grande conquista da companhia, assim, um evento assim que vocês não esquecem, assim, que a boiada realmente foi assim espetacular? Ah, Eugênio, nós tivemos bastante vitórias, sabe? No circuito Rancho Primavera mesmo, rapaz, a gente sempre era numa competição, chegava sempre na final do circuito Rancho Primavera, nós e a Califórnia, sabe? E aí era por detalhezinhos, por pontos que a gente... Mas é uma competição saudável, né? Isso é muito válido, né? Eu tenho só uma coisa que eu tenho. Acertamos o primeiro ano para ir lá num rodeio de Americana, e aí o Caio era novo ainda tal, e eu não pude ir. Eu tinha um evento da igreja que eu tinha combinado para ir, e era bem nessa data. Aí o Caio falou, pai, sozinho eu não vou, sozinho eu não posso ir porque eu não conheço nada e tal. Aí foi o motorista com ele e eu agoniado, sabe? Ele triste de ir sozinho também, que queria que eu tivesse ido, e eu fiquei também triste, fiquei lá no acampamento da igreja preocupado, porque como que tá indo, será? Lá não podia usar telefone, não tinha jeito, não pegava telefone, sabe? Então você fica com o coração ali, sabe, pensativo, como é que tá? Será que ele tá indo bem? Será que os bois vão pular bem, sabe? E aí no domingo, a hora que eu saí de lá, eu liguei para ele, falei, eu caí daí, acabou o rodeio. Ele falou, pai, graças a Deus, aqui foi bem demais, os boi pulou bem demais, o Big Brother pulou na final, montou o Edevaldo nele, deu campeão, ele foi o melhor boi de Americana e tal. Isso aí foi um alívio para mim e uma paz, né, de ser... E ainda a alegria de conquistar, né? Um rodeio americano. Exatamente, Então, são vários rodeios, mas esse só assim que eu tô falando, para que lembrei mais de repente aí, mas os meninos são mais cabeça boa que eu para lembrar dessas datas e desses eventos aí, né? E do que você sente saudade da época da boiada? Viu, a gente construiu muita amizade, né? Você vai num rodeio aí fora, você tem amigos, você reencontrar os amigos, né? É gostoso, né? Você chegar ali e tá, né? Parece que vira uma família, né? Vira uma família, né? Então, isso aí que eu sinto falta até hoje, sabe? Às vezes eu acabo indo pouco hoje em rodeio, né?
Mas praticamente começa a virar uma família, né? Sempre você está encontrando ali com aquele, seja lá com os tropeiros, juízes, os patrocinadores, os que produzem a festa, né? Então, a comissão, né? Você fica esperando voltar lá no próximo ano para você reencontrar aquele pessoal de novo, né? Porque eu acho que a gente, é que nem eu falo, né? Pessoas boas tem em todo segmento, né? Tem pessoas do bem e tem pessoas do mal, né? Mas você sendo uma pessoa do bem, você sempre vai ser bem aceita, você sempre vai ter boas amizades, você sempre vai ser bem o lugar que você passar, né? Então isso eu deixei, eu acho, e tenho muitas amizades boas aí, e volto a falar sempre com pessoas que a gente tem amizade, tenho bastante consideração. Isso que me deixa um pouco de saudade, é isso aí. Quando vocês venderam as boiadas, vocês venderam para quem? Vocês venderam um pouco para cada lado? Como é que foi? Foi tudo de uma vez? Vendeu aos poucos? Como é que foi? Ô Eugênio, não foi, rapaz. Nós tivemos 2 propostas de vender a boiada inteira. E aí, você sabe, eu tinha os 2 meninos, eu por mim teria vendido já da primeira vez das negociações. Mas aí o Caio queria vender, o Juninho não queria. Aí a hora que o Juninho aceitava, o comprador não estava mais, já tinha comprado, sabe? E aí depois foi acabar vendendo meio que separado, sabe? Vendemos uma parte, né? Que nem vendemos lá uns 4 bois, vendeu pro Chiquinho da Califórnia, né? O executivo que está lá até hoje, o executivo, mais uns bois que vendeu para ele. Depois vendeu uns bois pro Paulo Emílio, depois vendeu uma outra parte para um menino lá de, eu não sei falar o nome dele, um menino lá de Mirante do Paranapanema. Ah, o Roberto. Sabe? É, o Roberto. E foi desse jeito, aí acabou vendendo ela. Aí tinha uns bois mais velho nosso já, que nós não ia vender também, ficou na fazenda aí até o ano passado, o Zapata, Big Brother, uns outros touros lá que o Zapata era seu? O Zapata era. Tem a montaria do Silvano mesmo? Bem famoso. Foi uma montaria que foi feito lá em Manduri, né? Foi feito lá um desafio lá beneficente e que foi um sucesso, né? Graças a Deus foi a da primeira parada que ele teve, mas graças a Deus foi um sucesso e eu vejo isso com muita satisfação de ter visto ele pular bem, né? O Silvano parar naquela época ainda, eu não esqueço ainda que o Roberval Martins falou, né? Falou que bom, esse menino montando bem do jeito que tá, se Deus quiser ele vai para os Estados Unidos e um dia vai ser campeão mundial, né? E você vê hoje o Silvano aí, né? Então essa montaria retrata bem o que... Acho que foi o Mariotto que filmou e deu 1 milhão de visualizações. Realmente, assim. E o Zapata foi um touro bem duro também. Ah, ele era um boi meio que ruim de montar, né, Eugênio? Um boi duro, assim, meio ruim de montar, então ele deixou bastante, a gente gostava muito dele, né, porque tropeiro torce mais pro boi do que pro peão, né, então a gente levava ele, às vezes nego soltava, não queria montar, né, mas ele era um boi mais duro de montar, ele não era um boi assim de espetáculo, um boi, né, ele era um boi mais meio xarope para montar, sabe? E nós tivemos muita alegria com ele aí, de levar em desafio, né? Então, sempre tinha desafio aí, a gente levava ele e teve bastante sucesso com isso, né? Marlúcio, esse bate-papo tá bom, que ele não acabou, vou chamar os seus meninos agora para conversar um pouco também, mas obrigado aqui por receber a gente, contar um pouco da sua história do rodeio. E a satisfação muito grande também revê-lo, que também é um amigo do bem que a gente fez nos eventos, e a gente teve essa oportunidade de estar aqui hoje agradecendo a recepção e a oportunidade de dividir um pouco da sua história e deixar registrado na internet para todo mundo ver. Eugênio, eu que agradeço aí, rapaz, a gente, que bom, é que nem eu falei, né, você revê os amigos, né, e eu que vejo todas as tuas já entrevistas que você fez com grandes pessoas aí, amigos, peões, tropeiro, né, isso é bastante gratificante para a gente e eu fico muito feliz de ter feito parte dessa história, né? De ter participado no rodeio e ser teu amigo e agradecer você também, sabe? Porque é o que eu falo, eu acho que para mim o rodeio, além das amizades, ele me trouxe uma história de sucessão, né? Que os meus filhos hoje praticamente tocam o meu negócio, que eles pegaram isso através do rodeio, né? Que eles assumiram isso mais forte cuidando disso, né? Então,
Eu tenho bastante isso com em resumo, ele quer dizer assim, porque você sabe, quem tem boi de rodeio é difícil ter lucro. O que ele perdeu com o boi de rodeio, ele está ganhando agora com os meninos trabalhando, é isso? Exatamente, Eugênio, exatamente. Você resumiu em poucas palavras, né? Você resumiu em poucas palavras e é exatamente isso. Hoje eu tenho que agradecer a Deus de estar, eles estão junto comigo e estar cuidando das minhas coisas. E é isso aí. Um abraço para todo mundo aí, que Deus abençoe a todos e vamos estar sempre se revendo aí, se Deus quiser. E a entrevista continua. Bom, pessoal, agora estou aqui com o Juninho, que é filho do Lúcio. Daqui a pouco eu vou falar com o Caio. Juninho, conversei com seu pai aqui, contou toda a história da boiada. Para você, qual que era o seu touro preferido, o touro que você mais gostava? Teve bastante touro que passou pela companhia, mas o touro preferido foi o Executivo. O touro que eu mais gostei dele, assim, que era um touro bem firme. Quem que dava CD nele? Foi eu que dava CDI nele. Você que dava CD nele. A gente falou bastante dele, que ele era um touro bem fiel, né? Foi para a companhia Califórnia. Acredito que você cresceu nesse mundo de rodeio, vendo as grandes boiadas, vendo as grandes festas. Qual foi a festa assim que vocês foram, que estava com outros grandes nomes, assim, que você ainda como... A gente sabe que você era o mais novo, ainda como, vamos dizer assim, entre aspas, um menino, mas que sempre viu as coisas de televisão assim, e falou, caramba, nossa boiada está aqui. Qual foi o rodeio assim que você foi, assim, que você ficou impressionado assim o primeiro? Foi no rodeio de Barretos. Eu não lembro muito bem o ano, mas a gente teve um boi nosso que deu uma rata um dia lá e por isso que nós não ganhamos a melhor boiada. Ficamos em segundo lugar, quase que a gente ganha a melhor boiada lá em Barretos. Então esse foi um grande momento. Um grande momento, eu só não lembro o ano que foi isso. Acho que foi 13, 12, por aí. O que você mais sente saudade assim do tempo da boiada? Dava saudade de tudo praticamente, porque era muito gostoso, né? As amizades? As amizades, os companheirismos. É muito bom. E a adrenalina de dar sedem é algo viciante, né? Só quem experimentou, né? É verdade. Não vamos comparar com outras coisas, mas só quem experimentou. É verdade. Para saber. Quando você tem um boi duro, que você pega um peão duro também, a adrenalina aumenta bastante. Qual foi um dia que você falou assim, hoje eu tô enrascado e deu certo? Você lembra de algum assim? De algum peão? Rapaz, não lembro, porque eu peguei mais o final. Não peguei bastante, que foi mais o Caio, eu era moleque na época, aí peguei mais o Você final. Você pegou mais o final, acho que foi o final da companhia, o Fenômeno, Hilux, Executivo, esses touros, né? Mas, Juninho, obrigado aqui pela participação. Agora vamos conversar agora com o gerente geral, o Caio está chegando aqui para falar com nós. Obrigado, eu que agradeço. Tamo junto. E agora, para encerrar a entrevista, Caio Borges. Quanto tempo, hein, rapaz, que nós nos encontramos? Então, gente, faz tempo, hein, cara. E como que... Seu pai comentou toda a história da boiada, né? E você um pouco mais velho, você já pegou ali, você pegou o feeling de logo estar... seu pai sempre falou que você tem um olho bom para estar separando gado, essas coisas, cuidar de você, Juninho, cuidar dos touros muito bem. E como é que foi essa vida, assim, de ir pro rodeio, assim, como é que foi essa parte? Você lembra quando tudo isso começou? Eu lembro, vixe, acho que foi 2006, quando tudo começou. Nós começamos, nem ia pro rodeio, acho que meu pai deve ter falado essa parte, né? A gente fazia os boi, mas a vontade de nunca ter ido era participar dos rodeios, né? E eu lembro que nós começamos a ir pro rodeio e começar a surgir novos touros. Você começa a enxergar, né, o que é o bom e o ruim. Eu acho que isso é gostoso, você saber que a gente teve um dos melhores touros, né, que participou entre os 10, entre os 20 touros, a gente passou pela companhia os melhores touros. Acho que isso é gratificante, é gostoso, que a gente tem do rodeio é só saudade, viu? Qual que era o seu preferido? Vixe, teve vários. Não sei falar que é o preferido, porque foi bastante anos. Mas eu até não perguntei isso nem pro seu pai, nem pro Juninho. Qual foram os destaques assim, da companhia? Assim? Fala o nome dos touros que foram destaque. Assim. Então, teve muito nas épocas. Eu lembro que logo que são épocas diferentes. Logo quando começou, acho que 2006, eu acho que a época foi o Super Pop. Era um touro que você vê hoje, pela evolução do rodeio, nossa, eu acho que o rodeio evoluiu muito, né? Existia touros que na época era de nome assim, respeitado, mas se comparar com a tourada nova hoje, era totalmente diferente, né? Antigamente os touros eram mais derrubador, né? Hoje em dia os touros já é mais de show, mais pulador assim. A época era Super Pop, eu lembro, era um touro preto, era bem difícil, tinha pouca parada. Aí depois veio o Zapata. Falamos dele aqui. Depois veio o Big Brother.
Passou também Executivo, Hilux. Hilux, Terremoto, Fenômeno. que vendeu pro Paulo Emílio. Terremoto é um touro que pra mim foi um dos melhores. Eu gostava muito O dele. Terremoto fazia parte do final da boiada? O Terremoto acho que foi 2012 que nós vendemos. Ah, então eu não pro Paulo conhecia, eu não Emílio, conhecia. 2010, uma coisa assim. Nós vendemos no rodeio de Colorado. Mas ele continuou com o mesmo nome lá? Ele continuou com o mesmo nome. Era um vermelho? É, um boi vermelho. Nossa, eu lembro desse boi. Eu lembro demais desse boi. Depois, nós achamos que ele, até o Paulo achou que ia ser um dos destaques dele. Na época ele destacava muito. Depois, como muda, né? Muda a mão, muda o local, ele não mudou muito o desempenho dele. Não foi o mesmo com nós, não. Mas ele era um touro que eu gostava demais dele. Qual foi um rodeio assim que a boiada pulou demais, assim, que vocês lembram, assim, que a boiada foi espetáculo? Assim? Colorado, né? Teve bastante sorte em Colorado, o boi sempre pulou bem. Barretos também. Eu acredito que uma vez nós quase ganhou Barretos por causa de um boi que não foi bem. Nós quase ganhamos a boiada, perdemos para o André de Mogi por 0-0 alguma coisa. Foi bem Disputado. Foi bem disputado. Teve bastante rodeio assim de cabeça, eu não lembro, mas teve uma época que a boiada, como se diz assim, tava na fase, né? Que os boi tava pulando bem, mas eu não lembro quais são os rodeios, mas teve bastante rodeio, assim. A decisão de parar foi bem consensual, seu pai, você, acho que o Juninho relutou um pouco, mas depois e daquela época, assim, o que fica daquela época, o aprendizado? O que você aprendeu daquele tempo de andar, de dormir em caminhão, de estar no fundo de brete, às vezes, né? Não é que o fundo de brete é uma guerra, mas às vezes está discutindo com o peão, lutando, boi no passo, boi escapando. A gente sabe, quem não sabe, gente, tipo assim, meu pai teve a oportunidade de ter uns touros durante pouco tempo, mas tinha uma boiada boa também. Então a gente que vive com isso é uma loucura, né? E o que você traz dessa época, assim? Então, na verdade, como se diz assim, eu vivi bastante isso, né? Porque eu que dava sedem, eu ia junto com a carreta, como se diz, no final que a gente, como se diz assim, viveu como assim os tropeiros vivem, assim, de ir lá, ver teu touro pular acima de camarote, que a maioria é assim, né? Eu vivia tudo isso, eu era como se fosse um funcionário ali. O gerente. Eu ia junto com o caminhão, dormia dentro do caminhão, dormia em alojamento junto com os peão. Eu sinto saudade, porque a gente tinha bastante amigo, né? Como se diz, os peão era amigo da gente também, então eu não tive muito atrito assim contra peão, sabe? Porque eles eram muito amigos, a gente dormia junto, a gente até brincava no sorteio, depois que saiu o sorteio a gente até brincava, não vai apertar meu boi, né, e tal, que a gente tem uns peão que judiava mais, mas aí que a gente sente a saudade. Eu acho que foi até por isso que a gente que eu parei, que a gente foi muito desgastante pra mim, sabe? Eu vivi tudo isso e cansa, né? Você chega tarde, chegava na fazenda. Eu era novo assim, depois chegava na fazenda, tinha os afazeres da fazenda. Então eu deixei meio que de, como se diz assim, a vida, o trabalho para viver o rodeio. Aí depois que eu fiquei mais velho, comecei a ter minhas coisas e eu falei, não dá pra mim mais. E se não dá pra mim mais, eu vou parar com os touros. Porque eu queria ir para ver os bichos pular, né? Participar do rodeio. A partir do momento que não dava pra mim ir assistir pela televisão, aí eu fui desanimando e falei, eu acho que é melhor nós parar. O rodeio é um livro bem grande, né? E a Cia Bela Vista escreveu uma história ali, né? Tá dentro das páginas da época que teve no rodeio, com grandes touros, como você falou, Zapata, Fenômeno, Final de Barretos, Copa do Mundo, Circuito Rancho Primavera, Jaguariúna, Colorado. E isso eu acho que é um orgulho muito grande para vocês hoje, mesmo não estando no rodeio, saber, e acho que a intenção do canal também é isso, também largar aqui na internet, registrar a história da companhia. E acho que isso deve ser um orgulho muito grande para vocês, né? É orgulhoso sim, viu? Saber que a gente participou das maiores festas, né? Eu acho que o único rodeio que eu tive assim um sonho de ir, não fui, que é festa grande, que eu não lembro de ter ido, foi Rio Verde. Nós nunca levamos boi lá, do resto, eu acho que todos os rodeios de nome nós levamos. Acho que todas não passamos vergonha nenhuma, isso é muito bom, né? Teve grandes peões montando nos seus touros. Isso, né? Grandes peão de nome, acho que todos os peão, até da atualidade hoje, José Vitor Leme, Silvano, a peonada de hoje aí. Acho que todos passaram, já montaram na companhia. A maioria deles, o Vitinho, morou aqui, treinou aqui, Silvano, essa peonada tudo viveu aqui com a gente, sabe? Tem uma amizade muito grande com eles. Acho que isso é muito gratificante, da gente acompanhar o rodeio hoje, saber que a gente tem uma amizade e viveu com essas pessoas. Isso é muito bom. Todo mundo, a equipe do rodeio inteira a gente conhece até hoje, né? Isso é muito bom.
A gente acaba vivendo muitas coisas junto, colocando umas camisetas na mala para trazer de Las Vegas. Tem história pra caramba. Tem história pra caramba. Mas obrigado por nos receber aqui. Espero que vocês tenham gostado da história da Cid Rodeio Bela Vista. Lúcio, Caio, Juninho. Foram grandes nomes aí. Os meninos são novos ainda, né? Mas uma boiada que não está mais em atividade. A gente quis registrar aqui a história. Espero que vocês gostem. Deixe um comentário. Não deixe de se inscrever no canal. E também seguir lá no Instagram. Instagram novo. @Minuto do Rodeio. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think